Você sabia que um jovem de apenas 15 anos, arrancado de sua terra, de sua família, de tudo o que conhecia, se tornaria o homem que desvendaria o futuro de impérios inteiros? Que esse mesmo jovem, forçado a servir ao rei mais poderoso do mundo antigo, receberia segredos divinos que atravessariam milênios? Esta não é uma lenda, esta não é ficção, esta é a história real de Daniel, o profeta que viu além do véu do tempo. Se você ama conhecer as verdades bíblicas, comente agora de onde está assistindo, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também busca entender os mistérios de Deus e siga o canal Código Sagrado para continuar essa jornada de revelação e fé. Jerusalém estava em chamas. O ano era 605 a.C. As muralhas que protegeram gerações desmoronavam sob o peso dos arietes babilônicos. O templo, aquele lugar sagrado onde a glória de Deus habitava, seria saqueado. O povo escolhido, aqueles que carregavam a promessa de Abraão, estava prestes a ser levado como gado para uma terra estrangeira. Entre os cativos estava um adolescente chamado Daniel. Seus olhos testemunharam horrores que nenhuma criança deveria ver. Viu amigos serem acorrentados, viu anciãos chorarem sobre as cinzas de suas casas, viu a nação inteira sendo arrastada para o exílio. Mas havia algo diferente naquele jovem. Enquanto muitos se entregavam ao desespero, Daniel tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história profética. A jornada até Babilônia durou meses. Quilômetros intermináveis de deserto, fome, sede, humilhação. Mas quando as portas daquela cidade monumental se abriram diante dos cativos, até o luto teve que dar lugar ao espanto. Babilônia não era apenas uma cidade, era uma declaração de poder. Os jardins suspensos desafiavam a natureza. As muralhas eram tão largas que carruagens corriam sobre elas. O zigurat se erguia como uma montanha feita por mãos humanas, tocando as nuvens. Aquela era a capital do maior império que o mundo já tinha visto. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era um homem obcecado por grandeza. Ele não conquistava apenas territórios, ele conquistava culturas. E sua estratégia era brilhante e cruel ao mesmo tempo. Ele selecionava os jovens mais promissores dos povos conquistados, os mais inteligentes, os mais belos, os de linhagem real, e os transformava em babilônicos. Eles seriam educados na língua, na literatura, na sabedoria dos caldeus. Comeriam da mesa do rei. Seriam doutrinados a esquecer seus deuses, suas tradições, suas identidades. Daniel foi escolhido, junto com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Mas o primeiro ato de controle foi simbólico e profundo. Seus nomes foram mudados. Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi rebatizado como Beltesazar, que honrava um deus babilônico. Ananias tornou-se Sadraque. Misael virou Mesaque. Azarias passou a ser Abed-nego. Era um ritual de apagamento, uma tentativa de matar quem eles eram para recriá-los à imagem do império. Mas Daniel não se curvou. Não com rebeldia escandalosa, não com confronto arrogante. Ele escolheu uma resistência silenciosa, firme, enraizada em convicção. Quando lhe ofereceram a comida da mesa do rei, alimentos que violavam as leis dietéticas de seu povo, alimentos oferecidos a ídolos, Daniel pediu permissão para recusar. Não exigiu, não desafiou, pediu e propôs um teste. Durante 10 dias, ele e seus amigos comeriam apenas vegetais e água, depois que fossem comparados aos outros jovens. O chefe dos oficiais hesitou. Se aqueles rapazes hebreus ficassem doentes, fracos, o rei o executaria. Mas algo naquele jovem, Daniel, inspirava confiança. Havia uma paz, uma certeza que não se explicava. Ele concordou. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes, mais vibrantes do que todos os outros. Não era apenas dieta,
era bênção. E isso foi apenas o começo. Nos anos seguintes, Daniel mergulhou nos estudos, aprendeu a língua babilônica, a literatura, a astrologia, a matemática avançada, a política. Mas, ao contrário dos outros, ele não se deixou seduzir. Ele usou aquele conhecimento como ferramenta, não como identidade. À noite, quando todos dormiam, Daniel se ajoelhava voltado para Jerusalém e orava. Mesmo com sua cidade em ruínas, mesmo com o templo destruído, Daniel mantinha a chama da fé acesa. Deus viu aquela fidelidade e decidiu honrá-la de uma maneira que abalaria o trono mais poderoso da terra. Certa noite, Nabucodonosor acordou suando frio. Ele tinha tido um sonho, mas não era um sonho comum. Era algo diferente, algo que o deixou profundamente perturbado. À manhã seguinte, ele convocou todos os sábios da Babilônia, magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, os homens mais inteligentes do reino, aqueles que alegavam ter contato com os deuses e decifrar mistérios. O rei entrou na sala com o rosto tenso. Tive um sonho, ele disse, e quero que vocês me digam o que sonhei e o que isso significa. Os sábios se entreolharam. Ó rei, vive para sempre, disseram com a reverência protocolar. Conta-nos o sonho e daremos a interpretação. Nabucodonosor bateu o punho no trono. Não! Se vocês realmente têm acesso aos deuses, se realmente têm sabedoria divina, me digam o sonho. Então saberei que a interpretação é verdadeira. O silêncio caiu como uma lâmina. Os sábios empalideceram. Nenhum rei jamais tinha feito tal exigência. Era impossível. Não há homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei, eles disseram. Nenhum mago, nenhum encantador, nenhum caldeu pode fazer isso. Somente os deuses, e eles não habitam com os mortais. A fúria de Nabucodonosor explodiu. Então todos vocês são fraudes. Matem todos os sábios da Babilônia. O decreto foi assinado. E Daniel, que agora servia na corte como um dos conselheiros, também estava na lista de execução. Quando os guardas vieram buscá-lo, Daniel não entrou em pânico. Ele perguntou ao comandante, com respeito e sabedoria, por que o decreto era tão urgente. Ao entender a situação, Daniel pediu uma audiência com o rei. Pediu tempo e então fez algo que separaria para sempre a sabedoria humana da revelação divina. Ele foi para casa, reuniu seus 3 amigos e eles oraram. Não fizeram ritual, não consultaram estrelas, não usaram fórmulas mágicas. Eles pediram misericórdia ao Deus dos céus. Pediram que ele revelasse o mistério. Naquela noite, Deus respondeu. Durante o sono, a visão foi revelada a Daniel. Não apenas o sonho, mas também seu significado. Daniel acordou e sua primeira reação não foi de alívio pessoal, foi de adoração. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, ele orou, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. No dia seguinte, Daniel foi levado diante do rei. Nabucodonosor estava cético, mas também desesperado. Você pode me dizer o que sonhei? Perguntou. Daniel respondeu com uma humildade que desarmava. O mistério que o rei exige não pode ser revelado por sábios, nem por encantadores, nem por magos, nem por astrólogos. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E então Daniel começou a falar. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Esta estátua era imensa, e seu esplendor era extraordinário. Ela estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino. Seu peito e seus braços eram de prata. Seu ventre e suas coxas eram de bronze. Suas pernas eram de ferro. Seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Nabucodonosor se levantou do trono.
Seus olhos estavam arregalados. Era exatamente isso. Exatamente. Daniel continuou. Tu estavas olhando até que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ela feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram juntamente esmiuçados e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se achou lugar algum. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. A sala estava em absoluto silêncio. Cada palavra de Daniel ecoava com autoridade que nenhum sábio babilônico jamais teve. E então veio a interpretação. E aqui estava o verdadeiro milagre. Daniel não estava apenas revelando um sonho. Ele estava abrindo uma janela para o futuro da humanidade. Tu, ó Rei, és Rei de Reis. O Deus dos céus te deu o reino, o poder, a força e a glória. A cabeça de ouro és tu. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Depois, um terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, mas os pés e dedos eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra parte será frágil. Daniel estava descrevendo a sucessão de impérios mundiais. A Babilônia, aquela cabeça de ouro, seria seguida por outro reino, e outro, e outro. E no final dos tempos, quando os reinos humanos estivessem fragmentados e fracos, Deus estabeleceria um reino que jamais seria destruído. Um reino que não seria deixado a outro povo. Um reino que esmiuçaria todos os outros e permaneceria para sempre. Quando Daniel terminou, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor, o homem que se considerava um Deus vivo, que exigia adoração, que destruiu Jerusalém, desceu do trono e se prostrou diante de Daniel. Grande é o teu Deus, ele disse. Ele é Deus de deuses e Senhor dos reis e revelador de mistérios. Naquele momento, um jovem cativo, sem exército, sem poder político, sem riqueza, mudou o coração do homem mais poderoso da terra. Não com espada, não com manipulação, mas com fidelidade a Deus e sabedoria divina. Daniel foi exaltado, tornou-se governador sobre toda a província da Babilônia e chefe supremo sobre todos os sábios. Seus amigos também foram honrados, mas Daniel sabia que aquela revelação não era sobre ele, era sobre algo muito maior, era sobre o plano de Deus para a história humana. Um plano que se desdobraria ao longo de séculos, que passaria por impérios, guerras, revoluções, mas que culminaria em uma verdade inabalável. O reino de Deus viria, e nada, absolutamente nada, poderia impedi-lo. Enquanto aquela noite caía sobre Babilônia, com suas torres iluminadas e suas ruas movimentadas, Daniel olhou pela janela em direção a Jerusalém, uma cidade em ruínas. Um templo destruído, um povo exilado, mas uma promessa ainda viva. E o que Daniel não sabia ainda era que Deus lhe daria muito mais do que a interpretação de um sonho. Ele receberia visões que atravessariam milênios, visitações angelicais que revelariam batalhas cósmicas, mensagens sobre o tempo do fim que ainda ecoam em nossos dias. A jornada de Daniel estava apenas começando. E o que vinha a seguir mudaria para sempre a forma como entendemos o passado, o presente e o futuro. Décadas se passaram desde aquela noite em que Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor. O jovem cativo havia se tornado um homem de cabelos grisalhos, respeitado em toda a Babilônia, mas a fidelidade a Deus não envelhecera. Ela permanecia tão forte quanto no primeiro dia em que ele recusou a comida do rei. A Babilônia continuava imponente, mas algo havia mudado. Nabucodonosor, aquele rei que se prostrou diante de Daniel, lentamente voltou à sua arrogância. A soberba é um veneno silencioso. Ela se infiltra quando os homens esquecem que seu poder é emprestado, não conquistado,
E o rei, olhando para sua cidade magnífica, para seus palácios, para suas conquistas, começou a acreditar que tudo aquilo era resultado de sua própria grandeza. Uma tarde, caminhando pelos terraços de seu palácio, Nabucodonosor contemplou Babilônia estendida aos seus pés. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam em sua boca quando algo terrível aconteceu. Uma voz ecoou dos céus. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão sobre ti 7 tempos, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Naquele mesmo instante, a mente do rei mais poderoso do mundo se despedaçou. Ele foi expulso de seu palácio, vagando como um animal, comendo capim, seu cabelo crescendo como penas de águia, suas unhas como garras de ave. 7 anos inteiros, e somente quando ele ergueu os olhos ao céu e reconheceu que Deus é soberano, sua razão voltou. Ele foi restaurado, mas nunca mais seria o mesmo. Daniel testemunhou essa queda e essa restauração, e entendeu algo profundo. Impérios se levantam e caem, reis se exaltam e são humilhados, mas há um trono que nunca vacila, um reino que nunca passa. E Deus estava revelando isso não apenas através de palavras, mas através da própria história. E então veio a noite que mudaria tudo novamente. Belsazar, neto de Nabucodonosor, agora reinava sobre a Babilônia. Mas ele não tinha a sabedoria nem a humildade de seu avô. Era um homem dado a excessos, à arrogância, ao desprezo pelo sagrado. E em uma noite fatídica, ele decidiu fazer um banquete que ofenderia o próprio céu. 1000 nobres foram convidados. Vinho corria como rios. Músicos tocavam, dançarinos se apresentavam. E então, em um ato de suprema blasfêmia, Belsazar ordenou que trouxessem os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia saqueado do templo de Jerusalém. Aqueles cálices e taças que haviam sido consagrados ao Deus de Israel, que haviam sido tocados apenas por sacerdotes purificados, foram enchidos de vinho. E Belsazar, seus nobres, suas esposas e concubinas, beberam neles, louvando deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A festa estava no auge quando algo impossível aconteceu. No meio da risada, da música, da embriaguez, surgiram dedos de mão humana. Apenas dedos. Escrevendo na parede rebocada do palácio, iluminados pela luz dos candelabros. O salão inteiro congelou. A música parou. Os risos morreram nas gargantas. Belsazar ficou pálido como a morte. Seus joelhos bateram um no outro. Suas pernas fraquejaram. Ele gritou para que trouxessem os magos, os astrólogos, os sábios. Quem ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no governo do reino. Eles vieram, olharam, tentaram, mas nenhum conseguiu ler. Nenhum conseguiu interpretar. O pânico tomou conta do rei. A rainha-mãe, ouvindo o tumulto, entrou no salão. Não te turbem os teus pensamentos, ela disse. Há no teu reino um homem em quem habita o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Teu avô, o rei Nabucodonosor, o pôs como chefe dos magos. Daniel. Manda chamar Daniel. Daniel foi trazido. Ele já era um ancião agora, com mais de 80 anos. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquela mesma clareza, aquela mesma autoridade tranquila. Belsazar tentou seduzi-lo com promessas. Púrpura, ouro, poder. Daniel olhou para o rei e respondeu com uma dignidade que cortava através da pompa. Guarda os teus presentes para ti e dá as tuas recompensas a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E então, Daniel fez algo que nenhum outro homem naquele salão teria coragem de fazer. Ele confrontou o rei.
Tu, Belçazar, seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses tudo isto. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Trouxeste os vasos da casa de Deus, e tu e os teus nobres bebestes vinho neles. Deste louvor aos deuses que não veem, não ouvem e não sabem. Mas o Deus em cujas mãos está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. O silêncio no salão era sepulcral. E então Daniel se virou para a parede. Leu as palavras escritas pela mão misteriosa. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, e deu a interpretação que selaria o destino daquela noite e daquele império. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ufarsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Belçazar tentou manter a compostura, ordenou que vestissem Daniel de púrpura, que pusessem a cadeia de ouro em seu pescoço, que proclamassem que ele era o terceiro no reino. Mas aquelas honras eram vazias. Porque naquela mesma noite, enquanto a festa ainda tentava continuar, enquanto alguns tentavam ignorar o que tinham visto, os exércitos medo-persas estavam entrando em Babilônia. Eles haviam desviado o rio Eufrates. As águas que corriam sob as muralhas da cidade baixaram, e pelos canais secos os soldados invadiram. Não houve grande batalha, não houve resistência heróica. A cidade que parecia indestrutível caiu em uma noite, e Belçazar, rei da Babilônia, foi morto. A cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor tinha sido substituída. O peito e os braços de prata haviam chegado ao poder. Mas a história profética estava apenas começando a se desdobrar. Daniel, agora servindo sob o novo Império Persa, recebeu algo ainda mais perturbador. Uma noite, deitado em sua cama, ele teve um sonho, mas não era como o sonho de Nabucodonosor. Era uma visão aterrorizante, violenta, que o deixou fisicamente doente por dias. Daniel viu o grande mar sendo agitado pelos 4 ventos do céu, e do mar surgiram 4 animais enormes, cada um diferente do outro. O primeiro era como leão com asas de águia. Daniel observou até que suas asas foram arrancadas. Foi levantado da terra, posto em pé como homem, e lhe foi dado coração de homem. O segundo animal era semelhante a um urso. Levantava-se de um lado, tinha 3 costelas na boca entre os dentes, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois veio outro, semelhante a leopardo, com 4 asas de ave nas costas. Tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Mas foi o 4º animal que encheu Daniel de terror. Terrível, espantoso e sobremodo forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel observou os chifres e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com insolência. A visão continuou. Daniel viu tronos sendo colocados, e o ancião de dias se assentou. Seu vestido era branco como a neve, os cabelos de sua cabeça como lã puríssima. Seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal se assentou, e os livros foram abertos. Daniel viu o 4º animal sendo morto, seu corpo destruído e entregue para ser queimado. E então veio a cena mais gloriosa de toda a visão. Alguém semelhante ao Filho do Homem vinha com as nuvens do céu. Chegou até o ancião de dias e o fizeram chegar perante ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel acordou perturbado.
O espírito dentro dele estava angustiado. As visões da sua cabeça o turbavam. Ele se aproximou de um dos que estavam perto na visão e pediu a certeza de tudo aquilo. O ser celestial lhe disse: estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Daniel quis saber mais sobre o 4º animal, tão diferente dos outros. Sobre os 10 chifres, sobre o chifre pequeno que tinha olhos e boca, que falava com arrogância, que parecia maior do que os outros, que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. A explicação veio. O 4º animal seria um 4º reino na terra, diferente de todos os reinos. Devoraria toda a terra, a pisaria aos pés e a faria em pedaços. Os 10 chifres significavam que daquele mesmo reino se levantariam 10 reis. Depois deles se levantaria outro, diferente dos primeiros, que abateria a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas então viria o juízo. O tribunal se assentaria e lhe tirariam o domínio para o destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel ficou profundamente perturbado. Suas faces mudaram de cor, mas guardou o assunto no coração. Anos depois, ele recebeu outra visão. Estava em Suzã, junto ao rio Ulai, quando viu um carneiro com 2 chifres. Um chifre era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Daniel viu o carneiro dando marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir diante dele. Ele fazia conforme sua vontade e se engrandecia. Então veio um bode com um chifre notável entre os olhos, correndo sobre a terra sem sequer tocar o chão. Investiu furiosamente contra o carneiro e o feriu, quebrando seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir. O bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem livrasse o carneiro. O bode se engrandeceu sobremaneira. Mas quando estava forte, aquele grande chifre foi quebrado. Em seu lugar, subiram 4 chifres notáveis, voltados para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército do céu. Lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Engrandeceu-se até contra o próprio príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Daniel estava confuso, perplexo, e então ouviu uma voz entre as margens do Ulai. Gabriel, faze este homem entender a visão. Gabriel se aproximou. Daniel caiu com o rosto em terra, tomado de espanto. Entende, filho do homem, disse Gabriel, porque esta visão se refere ao tempo do fim. A explicação foi clara e específica. O carneiro com 2 chifres representava os reis da Média e da Pérsia. O bode representava o rei da Grécia. O grande chifre era o primeiro rei. Quando fosse quebrado, se levantariam 4 reinos da mesma nação, mas não com a força dele. No fim do reinado destes, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei de feroz catadura e entendido em artimanhas. Sua força se tornará grande, mas não por seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente, prosperará, fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá. Destruirá muitos que vivem em segurança. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Gabriel olhou para Daniel com uma intensidade que atravessava a alma. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão,
porque se refere a dias muito distantes. Daniel ficou doente por dias. Estava espantado com a visão, mas ninguém havia que a compreendesse totalmente. Ele voltou aos negócios do rei, mas algo dentro dele havia mudado. Ele tinha visto além do véu. Tinha visto que a história humana não era um caos aleatório. Havia um padrão, um plano, uma progressão que levava a um clímax inevitável. Os impérios subiriam e cairiam, exatamente como Deus havia revelado. A Babilônia, aquela cabeça de ouro, o leão com asas, já havia caído. A Média e a Pérsia, o peito e braços de prata, o urso, o carneiro, agora dominavam. Mas eles também passariam. Viria a Grécia, o ventre e coxas de bronze, o leopardo, o bode. E depois, o mais aterrorizante de todos, o quarto reino de ferro, o animal terrível que ninguém poderia nomear. Mas por mais sombrias que fossem essas visões, por mais que retratassem conflito, destruição, perseguição dos santos, havia sempre uma certeza radiante no final. O reino de Deus viria. A pedra cortada sem auxílio de mãos esmagaria todos os reinos humanos. O Filho do Homem receberia domínio eterno. Os santos possuiriam o reino para todo o sempre. Daniel entendeu algo que poucos homens na história compreenderam. O mal pode parecer triunfar por um tempo. Pode parecer que os ímpios prosperam, que os orgulhosos vencem, que os santos são pisoteados. Mas há um tribunal nos céus. Há livros sendo escritos. Há um juízo que virá. E quando vier, nenhum poder humano, nenhum império, nenhum rei, nenhuma força na terra poderá resistir. À noite, em seu quarto, Daniel continuava a se ajoelhar voltado para Jerusalém. A cidade ainda estava em ruínas, o templo ainda estava destruído. Mas agora ele sabia que Deus não havia abandonado seu povo. Sabia que o plano divino estava em movimento, inexorável como as marés, certo como o amanhecer. E o que Daniel ainda não sabia era que Deus não havia terminado de falar com ele. Haveria mais visões, mais revelações, encontros com anjos que lhe mostrariam batalhas cósmicas travadas em dimensões que olhos humanos não podem ver, e uma mensagem final. Uma mensagem sobre o tempo do fim, que ecoaria através dos séculos até chegar aos nossos dias. A jornada profética de Daniel estava longe de terminar, e cada visão, cada revelação, cada palavra angélica apenas confirmava uma verdade que ele abraçou desde jovem. Deus é soberano, Deus é fiel, e o reino de Deus os anos pesavam sobre os ombros de Daniel. Seu corpo sentia o cansaço das décadas, mas sua mente permanecia afiada, sua fé inabalável. Ele havia servido sob Nabucodonosor, sobrevivido à queda de Belsazar, e agora trabalhava no governo de Dário, o Medo. Mas algo dentro dele estava inquieto. As visões anteriores o haviam perturbado profundamente. Aquelas bestas, aqueles reinos, aquele conflito que parecia se estender até o fim dos tempos. E ele precisava entender mais. Daniel mergulhou nas escrituras antigas, estudou os rolos dos profetas que vieram antes dele, e foi nas palavras de Jeremias que ele encontrou algo que o fez parar. 70 anos. Jeremias havia profetizado que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Daniel fez os cálculos. Quase 7 décadas haviam se passado desde que ele foi levado cativo. O tempo estava se cumprindo. A promessa de restauração estava próxima. E então, Daniel fez algo que definiria o resto de sua vida profética. Ele se voltou para Deus, não para pedir revelações sobre impérios distantes, mas para interceder por seu povo. Ele jejuou, vestiu-se de saco, cobriu-se de cinza e orou uma das orações mais profundas e quebrantadas registradas nas Escrituras. Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedido perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças.
Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais e a todo o povo da terra. Daniel não estava apenas orando, ele estava se identificando com o pecado de seu povo. Ele, que havia permanecido fiel durante toda a vida, assumia a culpa coletiva. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como se vê neste dia com os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo o Israel. Pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Ele orou pela restauração de Jerusalém, não por mérito do povo, mas pela glória de Deus. Não retardes, ó Deus meu, por amor de ti mesmo, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel ainda estava orando quando algo extraordinário aconteceu. Enquanto as palavras saíam de seus lábios, enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto envelhecido, ele sentiu uma presença. Levantou os olhos e lá estava ele, Gabriel, o mesmo anjo que havia interpretado as visões anteriores. Mas desta vez era diferente. Gabriel não estava respondendo a uma visão confusa. Estava trazendo uma mensagem que Daniel não havia pedido. Daniel, disse Gabriel com uma urgência que fazia o ar vibrar, vim agora para fazer-te entender. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera a palavra e entende a visão. E então Gabriel entregou uma das profecias mais discutidas, mais estudadas, mais debatidas de toda a Escritura. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Gabriel continuou, detalhando períodos específicos, eventos futuros, a vinda de um ungido, um príncipe. Ele falou de ruas e muros sendo reedificados em tempos angustiosos. Falou do Messias sendo tirado, morto, mas não por si mesmo. Falou de um príncipe que viria, cujo povo destruiria a cidade e o santuário. Falou de uma aliança confirmada com muitos por uma semana e na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel ouviu cada palavra com uma mistura de esperança e tremor. Gabriel estava revelando não apenas a restauração de Jerusalém, mas algo muito maior. Estava traçando a linha do tempo até a vinda do Messias, até eventos que ainda estavam séculos à frente. E havia algo nas palavras de Gabriel sobre profanação, sobre cessação de sacrifícios, sobre abominação desoladora, que ecoava as visões anteriores sobre o chifre pequeno, sobre o rei de feroz catadura. Quando Gabriel partiu, Daniel ficou em silêncio por horas. Ele havia buscado conforto sobre a restauração de Jerusalém e recebeu uma janela para a eternidade. Mas Deus ainda não tinha terminado. Haveria mais, muito mais. E o que viria a seguir seria tão intenso, tão sobrenatural, que Daniel seria fisicamente afetado por semanas. Era o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Daniel estava junto ao grande rio Tigre. Ele havia estado de luto por 3 semanas completas. Não comeu nenhuma comida desejável. Carne e vinho não tocaram seus lábios. Nenhum óleo ungiu seu corpo. Ele estava buscando entendimento, buscando revelação sobre o futuro de seu povo. No 24º dia do 1º mês, Daniel levantou os olhos. E o que ele viu fez seus joelhos fraquejarem. Um homem vestido de linho, com cintos de ouro puro ao redor da cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. Seus braços e pés tinham a aparência de bronze polido. A voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. Só Daniel viu a visão. Os homens que estavam com ele não a viram, mas um grande temor caiu sobre eles e fugiram para se esconder. Daniel ficou sozinho contemplando aquela grande visão. Nenhuma força restou nele. Sua aparência mudou, ficou desfigurada. Ele não reteve força alguma. O ser glorioso falou.
Daniel caiu com o rosto em terra em profundo sono. Então uma mão o tocou e o pôs sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem muito amado, disse a voz: entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Daniel se levantou tremendo. Então, o anjo revelou algo que mudaria para sempre a compreensão de Daniel sobre suas orações e sobre o mundo invisível. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Daniel deve ter sentido alívio. Suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas então veio a parte que o deixou atônito. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel estava recebendo um vislumbre de algo aterrorizante e maravilhoso. Havia uma guerra acontecendo, não no campo de batalha humano, não com espadas e lanças, mas em dimensões espirituais, príncipes angelicais, forças demoníacas, batalhas cósmicas sobre nações e reinos. Suas orações não haviam sido ignoradas. Elas haviam desencadeado conflitos em reinos que olhos humanos não podem ver. O anjo continuou: vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Quando ele falou essas palavras, Daniel virou o rosto para o chão e emudeceu. Não conseguia falar. Outro ser tocou seus lábios e ele recuperou a fala. Senhor meu, Daniel disse com voz fraca, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. O anjo o tocou novamente e o fortaleceu. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Quando ele falou isso, Daniel sentiu força voltando. Fala, meu senhor, disse Daniel, porque me fortaleceste. E então veio uma das profecias mais detalhadas e extensas de todo o livro de Daniel. O anjo descreveu guerras entre reis do norte, alianças quebradas, traições, invasões, intrigas políticas. Ele falou de reis específicos, de suas ações, de seus destinos, e tudo isso era sobre eventos que aconteceriam séculos depois da morte de Daniel. Ele descreveu um rei do norte que entraria no reino do sul com exército como inundação. Falou de outro que se levantaria em seu lugar, mas seria quebrado, e não em batalha. Falou de um homem vil que viria, a quem não dariam a dignidade real, mas ele viria em tempo de segurança e tomaria o reino com lisonjas. Exércitos seriam varridos diante dele. Até o príncipe da aliança seria quebrado. O anjo falou de profanações futuras do santuário, de sacrifícios sendo tirados, da abominação desoladora sendo estabelecida. Ele falou de um rei que faria segundo a sua vontade, se exaltaria e se engrandeceria sobre todo Deus. Falaria coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Prosperaria até que se cumpra a indignação. Daniel ouviu sobre batalhas no tempo do fim, sobre o rei do sul que investiria contra outro rei, sobre o rei do norte que viria como tempestade com carros, cavaleiros e muitos navios. Entraria em terras, as inundaria e passaria. Entraria na terra gloriosa e muitas terras seriam derribadas. O anjo descreveu como esse rei plantaria as tendas do seu palácio entre os mares e o monte glorioso e santo. Mas chegaria ao seu fim, e não haveria quem o socorresse. E então, a promessa mais gloriosa de toda a profecia. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O anjo continuou com palavras que atravessariam milênios.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel estava exausto, sobrecarregado com tudo o que havia ouvido e visto. Quanto tempo até o fim dessas maravilhas? Ele perguntou. O anjo que estava sobre as águas do rio levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Daniel ouviu, mas não entendeu completamente. Meu senhor, qual será o fim destas coisas? A resposta foi ao mesmo tempo frustrante e libertadora. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. O anjo deu números específicos. 1290 dias, 1335 dias. E então, uma palavra final, pessoal, direta. Tu, porém, vai até o fim. Descansarás e te levantarás na tua herança ao fim dos dias. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo depois que a visão terminou. Ele havia visto coisas que nenhum outro profeta havia visto. Recebera revelações que cobriam não apenas décadas, mas séculos, milênios. Havia testemunhado a guerra invisível que acontece enquanto humanos vivem suas vidas inconscientes dos conflitos cósmicos ao seu redor. Ele entendeu agora que as bestas que havia visto, os reinos que subiriam e cairiam, não eram apenas eventos políticos aleatórios. Eram parte de um conflito maior. Um conflito entre o reino de Deus e as forças das trevas. Um conflito onde nações eram peões, onde reis eram instrumentos, onde impérios inteiros eram apenas capítulos em uma história muito maior. Daniel viu que haveria perseguição. Os santos seriam entregues nas mãos do inimigo por um tempo determinado. Haveria profanação do que é sagrado. Haveria reis que se exaltariam contra o próprio Deus. Mas ele também viu que tudo isso tinha um limite. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Não para sempre. Não sem fim. Havia um prazo estabelecido por Deus. E no final, quando tudo parecesse perdido, quando o poder do povo santo estivesse completamente destruído, Miguel se levantaria. O grande príncipe que defende o povo de Deus entraria em ação. Haveria um tempo de angústia sem precedentes, mas haveria salvação para todos cujos nomes estão escritos no livro. Daniel entendeu que não precisava decifrar cada detalhe. Não precisava saber exatamente quando cada evento aconteceria. O que ele precisava saber era que Deus estava no controle, que havia um plano, que nada pegava Deus de surpresa, que cada batalha, cada perseguição, cada triunfo aparente do mal estava sob a soberania divina. À noite, olhando as estrelas sobre a Babilônia, Daniel pensou em tudo que havia visto e ouvido. Pensou nos impérios que passaram diante de seus olhos. A Babilônia, aquela cabeça de ouro, já era história. A Pérsia dominava agora, mas ele sabia que ela também passaria. Viria a Grécia, depois Roma, e depois aquele reino final, terrível, que seria quebrado não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Ele pensou nos jovens que viriam depois dele, nas gerações que enfrentariam aqueles tempos de angústia, nos santos que seriam perseguidos, que manteriam a fé, mesmo quando tudo ao redor desmoronasse. E ele orou por eles. Orou para que tivessem a mesma fé que ele teve quando recusou a comida do rei, a mesma coragem que ele teve quando entrou na cova dos leões, a mesma confiança que ele teve quando interpretou sonhos para reis pagãos. Daniel sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Ele era um homem velho agora, mas as mensagens que ele havia recebido viveriam para sempre. Seriam estudadas, debatidas, meditadas por gerações incontáveis. E quando o tempo do fim realmente chegasse, quando aqueles eventos finais
começassem a se desenrolar, os sábios entenderiam. Porque no final, as profecias de Daniel não eram sobre datas específicas ou cronogramas detalhados. Eram sobre algo muito mais profundo. Eram sobre a certeza de que Deus vê o fim desde o princípio, que ele não foi pego de surpresa pela queda de Jerusalém, que ele não está surpreso pelos impérios que se levantam, que ele não será surpreendido pelo tempo de angústia que virá. E, acima de tudo, eram sobre a promessa inabalável de que o reino de Deus prevalecerá. A pedra cortada sem auxílio de mãos esmagará todos os reinos humanos. O Filho do Homem receberá domínio eterno. Os santos possuirão o reino, e aqueles que foram fiéis, aqueles cujos nomes estão escritos no livro, ressuscitarão para a vida eterna e resplandecerão como as estrelas para sempre. Esta era a mensagem que Daniel carregaria até seu último suspiro. E esta seria a mensagem que ecoaria através dos séculos, trazendo esperança aos perseguidos, força aos fracos, fé aos que duvidam. O Deus de Daniel é o Deus que governa sobre tudo, e seu reino não tem fim. Daniel estava em seus últimos anos de vida. Seu corpo carregava o peso de quase um século de existência. Ele havia visto impérios nascerem e morrerem. Havia interpretado sonhos para reis. Havia sobrevivido a covas de leões e fornalhas de fogo através de seus amigos. Havia recebido visões que poucos mortais poderiam suportar. Mas havia uma sensação em seu espírito, uma inquietação santa que não o deixava descansar. As visões anteriores o haviam mostrado sucessões de reinos, bestas terríveis, conflitos espirituais. Mas havia algo mais que Deus queria revelar, algo específico, algo que tocaria não apenas o futuro distante, mas também eventos que aconteceriam em sua própria geração. E seria através do anjo Gabriel, aquele mensageiro celestial que já havia aparecido a Daniel antes, que essa revelação viria. Era o primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Daniel estava estudando os escritos de Jeremias. Ele havia lido e relido aquela profecia sobre os 70 anos de desolação de Jerusalém. Seu coração ansiava pela restauração de sua cidade amada. Ele podia fechar os olhos e ainda ver Jerusalém como era antes da destruição. As ruas movimentadas, o templo majestoso, as vozes das crianças brincando, as canções dos levitas. Tudo isso agora eram apenas memórias e cinzas. Daniel se voltou para Deus em oração intensa. Não era uma oração casual. Era uma súplica desesperada, quebrantada, de um homem que carregava o peso de seu povo nos ombros. Ele jejuou, vestiu-se de saco, cobriu-se de cinzas e derramou seu coração diante do Altíssimo. Na oração, Daniel não apenas pediu, ele confessou. Confessou os pecados de seu povo como se fossem seus próprios. Ele reconheceu a justiça de Deus no julgamento que havia caído sobre Israel. Admitiu que a desolação de Jerusalém era merecida. Mas então, com a ousadia de alguém que conhece o caráter de Deus, ele apelou para a misericórdia divina. Não por nossos méritos, ele orou, mas por tua grande compaixão. Inclina os teus ouvidos, ó meu Deus, e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel ainda estava falando, ainda estava orando, ainda estava confessando seu pecado e o pecado de seu povo, quando algo extraordinário aconteceu. Gabriel apareceu, não em sonho, não em visão noturna, mas enquanto Daniel ainda estava consciente, ainda estava de joelhos, ainda tinha lágrimas correndo pelo rosto. O anjo tocou Daniel e falou com urgência.
Daniel, vim agora para fazer-te entender o sentido. Logo no começo das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E então Gabriel entregou uma das profecias mais extraordinárias e debatidas de toda a Escritura. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O anjo estava usando uma linguagem profética. 70 semanas. Não semanas literais de 7 dias, mas semanas de anos. 70 períodos de 7 anos. 490 anos determinados por Deus para cumprir propósitos específicos. Gabriel listou esses propósitos com precisão cirúrgica. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. Cada frase carregava peso eterno. Não eram apenas promessas políticas de restauração nacional, eram promessas de redenção cósmica. O anjo continuou detalhando a cronologia. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel prestou atenção em cada palavra. Gabriel estava revelando não apenas quando Jerusalém seria reconstruída, mas estava apontando para alguém específico, o ungido, o príncipe. O Messias. Haveria um período específico de tempo, desde o decreto de reconstrução até a chegada desta figura central. Mas então veio a parte que fez o coração de Daniel apertar. Depois das 62 semanas, o ungido será tirado e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Daniel deve ter sentido um turbilhão de emoções. Haveria restauração, sim. Jerusalém seria reconstruída. O templo seria restaurado. Mas também haveria destruição novamente. O Messias seria tirado, morto. A cidade seria destruída por um povo invasor. Era esperança e tragédia, entrelaçadas na mesma profecia. Gabriel não parou. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. A profecia era em camadas. Havia elementos que se cumpririam na própria geração de Daniel e nas seguintes. Havia elementos que apontavam para eventos muito mais distantes, e havia elementos que falavam do tempo do fim, daquele período final que todas as outras visões também mencionavam. Daniel tentou processar tudo, mas antes que pudesse formular perguntas, antes que pudesse pedir esclarecimentos, Gabriel já havia partido, e Daniel ficou sozinho com aquelas palavras ecoando em sua mente. 70 semanas, ungido tirado, cidade destruída novamente, sacrifícios cessando, abominação assoladora. Nos dias e semanas seguintes, Daniel meditou nessas palavras. Ele não entendia tudo, não conseguia ver o quadro completo, mas ele confiava. Confiava que Deus tinha um plano. Confiava que cada detalhe seria cumprido exatamente como revelado. Confiava que, no final, tudo faria sentido. E então veio outra experiência que Daniel nunca esqueceria. Era o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Daniel estava em grande luto há 3 semanas completas. Não comeu pão delicioso. Nem carne nem vinho entraram em sua boca. Não se ungiu com óleo algum. Estava buscando a Deus com intensidade renovada. Queria entender mais. Precisava entender mais. No 24º dia do 1º mês, Daniel estava junto ao grande rio, o Tigre. Ele levantou os olhos e teve uma visão que o deixaria prostrado. Um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz ao redor da cintura. Seu corpo era como turquesa.
Seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos eram como tochas flamejantes, seus braços e pernas tinham a aparência de bronze polido. Sua voz soava como o rugido de uma multidão. Só Daniel viu a visão. Os homens que estavam com ele não viram, mas um terror tão grande caiu sobre eles que fugiram e se esconderam. Daniel ficou sozinho, olhando aquela grande visão. Toda a sua força o abandonou. Seu rosto ficou pálido como a morte. Ele ficou completamente desamparado. Então ouviu a voz daquele ser glorioso falando. Ao som daquela voz, Daniel caiu em sono profundo com o rosto em terra. De repente, uma mão o tocou, fazendo-o ficar de mãos e joelhos, tremendo. Daniel, homem muito amado, disse a voz: considere atentamente as palavras que vou lhe dizer e levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele disse isso, Daniel ficou em pé, ainda tremendo. Então o anjo revelou algo que abriria os olhos de Daniel para uma dimensão da realidade que ele mal podia imaginar. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel deve ter sentido alívio. Suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas então veio a revelação chocante. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu fui impedido ali com os reis da Pérsia. Daniel estava recebendo um vislumbre do invisível. Uma guerra estava acontecendo, não em campos de batalha terrestres, não entre exércitos humanos, mas em reinos espirituais. O anjo que Deus havia enviado para responder às orações de Daniel havia sido bloqueado por um príncipe demoníaco associado ao reino da Pérsia. Por 21 dias houve batalha. Foi necessário que Miguel, aquele grande príncipe guerreiro que defende o povo de Deus, interviesse. Só então o mensageiro angélico conseguiu passar. As orações de Daniel não haviam sido ignoradas. Elas haviam desencadeado batalhas cósmicas em dimensões que olhos humanos não podem ver. O anjo continuou: vim para fazer você entender o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a um tempo ainda futuro. Enquanto o anjo falava, Daniel ficou mudo, virou o rosto para o chão. Não conseguia falar. Sua força havia desaparecido completamente. Então alguém que parecia um homem tocou seus lábios e Daniel recuperou a capacidade de falar. Meu senhor, disse Daniel com voz fraca, por causa da visão estou em grande angústia e não me resta força alguma. Como posso eu, servo do meu senhor, falar com o meu senhor? Minha força se foi e mal posso respirar. Novamente o ser semelhante a um homem o tocou e o fortaleceu. Não tenha medo, ó homem muito amado. Paz, seja forte agora, seja forte. Quando ele falou comigo, fui fortalecido. Fale, meu senhor, disse Daniel, já que você me fortaleceu. E então começou uma das revelações proféticas mais detalhadas e extensas de toda a Escritura. O anjo descreveu guerras futuras entre reinos do norte e do sul. Falou de alianças políticas, de traições, de invasões. Mencionou reis específicos, suas ações, seus destinos, tudo isso sobre eventos que aconteceriam séculos no futuro. Ele falou de um rei vil que surgiria, a quem não dariam a honra real, mas que viria em tempo de tranquilidade e tomaria o reino com intrigas. Falou de exércitos sendo varridos diante dele como uma inundação. Falou de tratados quebrados e de profanação do santuário. O anjo descreveu como esse rei tiraria o sacrifício diário e estabeleceria a abominação desoladora. Como ele agiria com astúcia contra aqueles que abandonassem a aliança sagrada. Mas também falou do povo que conhece o seu Deus, que se tornaria forte e faria proezas. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, embora por algum tempo caiam à espada e ao fogo, ao cativeiro e ao saque. Quando caírem, receberão pequeno auxílio. Alguns dos sábios tropeçarão, para que sejam refinados, purificados e alvejados até o tempo do fim,
pois isso ainda virá no tempo determinado. O anjo continuou falando sobre um rei que faria o que quisesse. Exaltar-se-ia e engrandecer-se-ia acima de todo Deus. Diria coisas inauditas contra o Deus dos deuses. Prosperaria até que se complete o tempo da ira, pois o que está determinado acontecerá. Daniel ouviu sobre batalhas no tempo do fim, sobre o rei do sul que investiria contra outro rei, sobre o rei do norte que viria como tempestade com carros, cavaleiros e muitos navios. Entraria em terras e as varreria como inundação. O anjo falou de invasão da Terra Formosa, onde muitos países cairiam. Falou de notícias do Oriente e do Norte que alarmariam esse rei, fazendo-o sair com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ele armaria suas tendas reais entre os mares e o belo Monte Santo, mas chegaria ao seu fim e ninguém o socorreria. E então veio a promessa mais gloriosa. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações existem até então. Mas naquele tempo, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. O anjo continuou com palavras que fariam eco através dos milênios. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os sábios resplandecerão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Daniel estava exausto, física e emocionalmente esgotado. Mas ele tinha uma pergunta queimando em seu coração. Meu senhor, qual será o fim dessas coisas? A resposta veio com autoridade solene. Vá, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O anjo deu números específicos. Desde o tempo em que o sacrifício diário for abolido e for estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e chegar ao fim dos 1335 dias. E então, uma palavra final, pessoal, direta ao coração de Daniel. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O silêncio que se seguiu foi profundo. Daniel ficou sozinho novamente. A visão havia terminado. O anjo havia partido. Mas as palavras permaneciam gravadas em sua alma. Ele não entendia tudo. Muitos detalhes permaneciam misteriosos, mas algumas coisas eram cristalinas. Haveria um tempo de angústia sem precedentes. Os santos de Deus enfrentariam perseguição. Haveria profanação do sagrado. Reis se levantariam contra o Altíssimo. Mas tudo isso tinha um prazo, um tempo, tempos e metade de um tempo, 1290 dias, 1335 números dias. Específicos estabelecidos por Deus. Não seria para sempre. E quando esse tempo terminasse, Miguel se levantaria. O grande príncipe protetor entraria em ação. Haveria libertação para todos cujos nomes estavam escritos no livro. Haveria ressurreição. Haveria julgamento. Haveria recompensa para os fiéis. Daniel entendeu que não precisava decifrar cada detalhe. As palavras estavam seladas até o tempo do fim. Quando chegasse o momento certo, os sábios entenderiam. Sua responsabilidade não era ter todas as respostas, era permanecer fiel, era seguir seu caminho até o fim. Era confiar que, quando descansasse na morte, se levantaria novamente para receber sua herança. Naquela noite, Daniel olhou para o céu estrelado. Pensou em todas as visões que havia recebido, na estátua de metais, nas bestas que surgiram do mar, no carneiro e no bode, nas batalhas invisíveis entre príncipes angelicais, nas 70 semanas, no tempo do fim. Tudo apontava para a mesma verdade. Deus estava no controle.
A história não era um caos aleatório. Havia um plano sendo executado com precisão divina. Impérios subiriam e cairiam exatamente como Deus havia revelado. Perseguições viriam, mas teriam prazo de validade. O mal pareceria triunfar, mas sua derrota estava selada. E, acima de tudo, haveria um reino eterno. A pedra cortada sem mãos humanas esmagaria todos os reinos terrestres. O Filho do Homem receberia domínio que nunca passaria. Os santos possuiriam o reino para sempre. Esta era a certeza inabalável. Esta era a esperança que sustentaria gerações em tempos de escuridão. Daniel era um homem velho agora. Sabia que seus dias estavam contados. Mas as mensagens que havia recebido viveriam eternamente. Seriam estudadas, debatidas, meditadas por incontáveis gerações. E quando o tempo do fim finalmente chegasse, quando aqueles eventos começassem a se desdobrar, os sábios entenderiam. Porque as profecias de Daniel não eram sobre curiosidade. Eram sobre esperança, não eram sobre especulação, eram sobre fé. Não eram sobre medo, eram sobre confiança no Deus que vê o fim desde o princípio, no Deus que não apenas prevê o futuro, mas o governa, no Deus cujo reino não terá fim. Os últimos raios de sol tocavam o horizonte enquanto Daniel, agora com mais de 90 anos, sentava-se em seu quarto. Suas mãos tremiam levemente ao segurar os pergaminhos que continham suas orações e as revelações que havia recebido ao longo de uma vida inteira. Ele sabia que seus dias na terra estavam chegando ao fim, mas algo dentro dele estava em paz. Uma paz que não vinha da compreensão completa de tudo o que havia visto, mas da certeza absoluta de quem havia revelado. Daniel pensou em sua jornada. Começara como um jovem cativo, arrancado de sua terra, forçado a servir em uma corte pagã. Poderia ter se deixado consumir pela amargura. Poderia ter abandonado sua fé diante das circunstâncias impossíveis. Poderia ter se curvado à pressão de se tornar completamente babilônico. Mas ele escolheu um caminho diferente. Escolheu permanecer fiel, não com rebeldia arrogante, mas com convicção tranquila. E Deus honrou aquela fidelidade de maneiras que ultrapassavam qualquer expectativa humana. Daniel não apenas sobreviveu no exílio, ele prosperou. Serviu sob múltiplos reis de múltiplos impérios. Viu Babilônia cair e a Pérsia subir, exatamente como Deus havia revelado. Testemunhou o cumprimento das profecias diante de seus próprios olhos. E mais do que isso, tornou-se o canal através do qual Deus revelaria mensagens que atravessariam milênios. Mas enquanto Daniel olhava para trás, para todas aquelas visões extraordinárias, para todos aqueles encontros angelicais, para todas aquelas profecias sobre impérios e reis e batalhas cósmicas, ele reconhecia algo fundamental. O ponto central de tudo não era a sequência de eventos, não eram os detalhes cronológicos, não eram os números específicos ou as identificações precisas de reis futuros. O ponto central sempre foi o caráter de Deus. Deus é soberano. Esta era a mensagem gravada em cada visão. Quando Nabucodonosor sonhou com a estátua de metais, não estava apenas vendo uma sucessão de impérios. Estava sendo confrontado com a realidade de que seu reino dourado, por mais glorioso que fosse, era temporário. E que haveria um reino, o reino de Deus, que esmagaria todos os outros e permaneceria para sempre. A soberania divina sobre a história humana. Deus é fiel. Esta verdade ecoava em cada profecia cumprida. Daniel havia visto predições se tornarem realidade. Vira Babilônia cair como fora revelado. Vira os medos e persas assumirem o poder exatamente conforme predito. E sabia que tudo o mais que havia sido revelado também se cumpriria. Não porque Deus adivinhava o futuro, mas porque Ele o governava. Cada promessa divina era uma certeza absoluta. Deus é justo.
Mesmo quando permitiu que Jerusalém fosse destruída, quando permitiu que seu povo fosse levado cativo, quando permitiu que o templo fosse profanado, Deus estava sendo justo. Daniel havia confessado isso em suas orações. A nação havia se rebelado, havia ignorado os profetas, havia adorado ídolos, havia violado a aliança. O julgamento era merecido. Mas mesmo no julgamento, a justiça de Deus era temperada com misericórdia. Os 70 anos de exílio tinham fim determinado. Haveria restauração. E Deus é protetor. As visões haviam mostrado isso repetidamente. Quando Daniel viu a guerra espiritual, quando soube que anjos batalhavam por 21 dias para trazer resposta às suas orações, quando foi revelado que Miguel, o grande príncipe, defende o povo de Deus, ele entendeu algo profundo. O povo de Deus nunca está sozinho. Mesmo quando circunstâncias parecem desesperadoras, mesmo quando perseguição é intensa, mesmo quando parece que o mal está vencendo, há forças invisíveis lutando em favor dos santos. Daniel se levantou lentamente e caminhou até a janela. Lá fora, a vida em Babilônia continuava. Mercadores negociavam, famílias jantavam, guardas patrulhavam. Para a maioria das pessoas era apenas mais um dia. Elas não tinham ideia das batalhas espirituais acontecendo em dimensões que não podiam ver. Não sabiam que impérios inteiros eram peças em um tabuleiro cósmico. Não percebiam que a história estava se movendo inexoravelmente em direção a um clímax divino. Mas Daniel sabia. E aquele conhecimento não o deixava ansioso, não o enchia de medo. Pelo contrário, enchia-o de esperança. Porque ele havia visto o final da história. A pedra cortada sem mãos humanas esmagaria todos os reinos terrestres. O Filho do Homem receberia domínio eterno. Os santos possuiriam o reino. A ressurreição viria. A justiça triunfaria. Deus reinaria. Daniel pensou nas gerações futuras que leriam suas profecias. Pensou nos crentes que viveriam sob perseguição, que enfrentariam reis que se exaltariam contra Deus, que veriam a profanação do sagrado. Ele sabia que suas palavras seriam para eles como âncora em tempestade. Não porque dariam todas as respostas, não porque eliminariam todo o sofrimento, mas porque lembrariam verdades essenciais. Primeira verdade: Deus sabe. Nada do que acontece na história humana pega Deus de surpresa. Ele revelou eventos com séculos de antecedência, descreveu sucessões de impérios antes que existissem, falou de reis específicos antes de nascerem. Se Deus conhece o futuro com tal precisão, então Ele certamente conhece cada detalhe do presente. Cada provação, cada luta, cada momento de dor está sob seu olhar soberano. Segunda verdade: há um prazo. As visões sempre mencionavam tempos determinados. Um tempo, tempos e metade de um tempo, 1290 dias, 1335 dias. O sofrimento dos santos não seria eterno, a perseguição teria fim. O triunfo aparente do mal seria temporário. Deus havia estabelecido limites, e quando o relógio divino marcasse o tempo certo, haveria intervenção. Terceira verdade: a fidelidade vale a pena. Daniel havia vivido isso. Recusar a comida do rei poderia tê-lo custado a vida. Interpretar o sonho de Nabucodonosor com honestidade poderia tê-lo colocado em perigo. Orar, voltado para Jerusalém quando foi proibido, o levou à cova dos leões. Mas cada ato de fidelidade foi honrado por Deus. Não necessariamente com conforto imediato ou prosperidade instantânea, mas com algo muito mais valioso, com a presença de Deus, com revelação divina, com propósito eterno. Quarta verdade: os sábios entenderão. O anjo havia dito isso explicitamente. Muitas das revelações estavam seladas até o tempo do fim. Quando chegasse o momento certo, quando os eventos começassem a se desenrolar, aqueles que conhecem a Deus teriam discernimento.
não por serem mais inteligentes, mas por terem a sabedoria que vem de cima, a sabedoria que não se impressiona com o poder humano, a sabedoria que não se curva diante de ameaças, a sabedoria que confia no reino invisível mais do que no visível. Quinta verdade: a vitória final é certa. Esta era a promessa que brilhava em cada visão como estrela em noite escura. Não importava quão terrível fosse o quarto animal. Não importava quão arrogante fosse o chifre pequeno. Não importava quão grande fosse o tempo de angústia. O final estava selado. O ancião de dias se assentaria em julgamento. O Filho do Homem receberia o reino. Os santos seriam vindicados. A ressurreição aconteceria. A justiça eterna seria estabelecida. Daniel se ajoelhou como havia feito milhares de vezes ao longo de sua vida. Suas articulações estavam rígidas, seus joelhos doíam, mas ele não se importava. Esta era sua postura natural diante de Deus: humildade, adoração, dependência. Ele olhou em direção a Jerusalém, mesmo sem poder vê-la daquela distância. A cidade ainda estava em ruínas, embora os primeiros grupos de exilados já tivessem começado a retornar. O templo ainda estava destruído, embora a reconstrução tivesse sido autorizada. Levaria tempo, haveria oposição, haveria desafios, mas Daniel sabia que aconteceria, porque Deus havia prometido. E as promessas de Deus eram tão certas quanto o seu caráter. Ele orou pelas gerações futuras, orou pelos que leriam suas profecias e tentariam entendê-las. Orou para que não se perdessem em especulações infrutíferas sobre datas e cronogramas. Orou para que vissem além dos detalhes e captassem a mensagem central: Deus está no controle e seu reino prevalecerá. Orou pelos que enfrentariam perseguição, pelos que veriam seus lugares sagrados profanados, pelos que seriam tentados a abandonar a fé diante de pressão esmagadora. Orou para que encontrassem força na mesma fonte onde ele sempre encontrou, na presença do Deus vivo, no conhecimento de seu caráter imutável, na certeza de suas promessas infalíveis. Orou pelos líderes que viriam, pelos que teriam responsabilidade de guiar o povo de Deus através de tempos difíceis. Orou para que tivessem sabedoria, coragem e integridade, que não se deixassem corromper pelo poder, que não se vendessem por conforto, que permanecessem fiéis mesmo quando fidelidade custasse tudo. E orou agradecendo. Agradeceu por ter sido escolhido para esta jornada extraordinária, por ter sido arrancado de Jerusalém e levado para a Babilônia, por ter sido testado e refinado, por ter recebido revelações que poucos mortais receberam, por ter visto o invisível e ouvido o inaudível, por ter sido chamado de homem muito amado pelo próprio céu. Quando Daniel terminou de orar, levantou-se com dificuldade. Sabia que aquela poderia ser uma de suas últimas orações, mas não tinha medo. O anjo havia lhe dito: você descansará, e então, no final dos dias, se levantará para receber a herança que lhe cabe. Que promessa gloriosa! A morte não era o fim, era apenas descanso temporário. E haveria ressurreição, haveria herança, haveria recompensa. Daniel olhou mais uma vez para os pergaminhos. Aquelas palavras que havia escrito sob inspiração divina sobreviveriam a impérios, sobreviveriam a milênios. Seriam lidas quando Babilônia fosse apenas memória. Seriam estudadas quando a Pérsia fosse história antiga. Seriam meditadas quando a Grécia e Roma fossem apenas capítulos em livros de história. E quando chegasse o tempo do fim, quando aqueles eventos finais começassem a acontecer, pessoas pegariam aqueles pergaminhos e diriam: Daniel viu isso. Daniel escreveu sobre isso. Deus revelou isso séculos antes, e aquela confirmação fortaleceria a fé de inúmeros crentes. Lembraria a todos que Deus não é pego de surpresa, que Ele governa a história, que seu plano está sendo executado com perfeição. O
Os dias finais de Daniel foram tranquilos. Ele havia vivido uma vida plena, com propósito, com impacto eterno. Servira a reis, mas adorara apenas ao Rei dos Reis. Habitara em palácios, mas seu coração sempre esteve voltado para a cidade de Deus. Alcançara posições de grande autoridade, mas nunca esquecera que era apenas servo do Altíssimo. E quando finalmente chegou o momento de seu descanso, Daniel fechou os olhos em paz. Não com todas as respostas, não com compreensão completa de cada detalhe das visões, mas com algo muito mais valioso, com fé inabalável no Deus que revelou os mistérios, com confiança total no Deus que governa a história, com esperança certa no Deus cujo reino não terá fim. As estrelas brilhavam naquela noite sobre Babilônia, assim como brilham hoje, e em algum lugar, naqueles reinos invisíveis que Daniel havia vislumbrado, anjos continuavam suas batalhas. Miguel continuava defendendo o povo de Deus. Gabriel continuava levando mensagens divinas. E o plano de Deus continuava se desenrolando com precisão perfeita. Os impérios continuariam subindo e caindo, exatamente como revelado. A Pérsia daria lugar à Grécia. A Grécia daria lugar a Roma. E Roma se fragmentaria em múltiplos reinos, como dedos de ferro e barro. Haveria guerras, haveria perseguições, haveria tempos de grande angústia. Reis se levantariam contra o Altíssimo. O sagrado seria profanado, os santos seriam testados. Mas em meio a tudo isso, haveria sempre um remanescente fiel. Pessoas que, como Daniel, escolheriam obedecer a Deus independentemente das consequências. Pessoas que prefeririam a cova dos leões à desobediência. Pessoas que valorizariam a aprovação divina acima do favor humano. Pessoas cujos nomes estariam escritos no livro. E essas pessoas encontrariam força nas palavras de Daniel. Quando vissem impérios se comportando exatamente como as bestas profetizadas, saberiam que Deus estava no controle. Quando enfrentassem governantes arrogantes, que se exaltam contra Deus, lembrariam que todos têm prazo de validade estabelecido por Deus. Quando passassem por perseguição, confortariam-se sabendo que o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. A mensagem de Daniel não era sobre gerar medo do futuro, era sobre gerar confiança no Deus que governa o futuro. Não era sobre especulação obsessiva, era sobre fidelidade consistente. Não era sobre ter todas as respostas, era sobre conhecer aquele que é a resposta. O sol nasceu sobre Babilônia no dia seguinte à morte de Daniel. A vida continuou, mercados abriram, pessoas trabalharam, crianças brincaram. Poucos sabiam que um dos maiores profetas da história havia partido, mas o legado de Daniel permaneceria. Suas palavras ecoariam através dos séculos, suas visões iluminariam o caminho de gerações. E hoje, milênios depois, em um mundo tão diferente da Babilônia antiga, as profecias de Daniel continuam relevantes. Porque a natureza humana não mudou. O conflito entre o reino de Deus e os reinos humanos continua. A tentação de se curvar diante de ídolos modernos permanece. A pressão para comprometer a fé ainda é real, mas a mensagem também permanece. Deus é soberano. Sua palavra é verdadeira. Seus propósitos não podem ser frustrados. Seu reino virá. E todos aqueles que permanecem fiéis, todos cujos nomes estão escritos no livro, todos que escolhem obedecer a Deus acima de todas as coisas, receberão sua herança. A pedra cortada sem mãos humanas ainda está vindo. Ela esmagará todos os reinos terrestres, não com força militar, não com estratégia política, mas com o poder irresistível da soberania divina. E quando isso acontecer, quando o Filho do Homem receber o domínio, quando os santos possuírem o reino, quando a ressurreição acontecer, então toda a profecia será cumprida. Até lá, a chamada é simples, a mesma chamada que Daniel viveu. Seja fiel, não se curve, ore continuamente, confie completamente, viva com integridade.
Mantenha-se firme, porque o Deus que revelou o futuro a Daniel é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. O Deus que protegeu Daniel na cova dos leões é o mesmo que nos protege em nossas provações. O Deus que deu sabedoria a Daniel é o mesmo que nos promete sabedoria quando pedimos. As profecias de Daniel não são apenas sobre eventos futuros, são sobre o caráter do Deus eterno. E esse caráter não muda. Ele era fiel nos dias de Daniel. É fiel hoje. Será fiel amanhã e para sempre. Então, quando a vida parecer caótica, lembre-se da estátua. Deus governa sobre todos os reinos. Quando o mal parecer triunfar, lembre-se das bestas. Elas têm prazo de validade. Quando a perseguição vier, lembre-se de Miguel. Ele defende o povo de Deus. Quando a morte chegar, lembre-se da ressurreição. Haverá vida eterna para todos cujos nomes estão no livro. Esta é a mensagem final das profecias secretas de Daniel. Não é secreta no sentido de oculta, mas no sentido de que revela mistérios divinos. E o maior desses mistérios não é sobre cronogramas ou identificações de reis. O maior mistério revelado é este. O Deus do universo se importa com seu povo. Ele vê, ele sabe, ele age, ele protege, ele julga, ele redime, ele reina. E um dia, não sabemos quando, mas sabemos com certeza que acontecerá. O reino de Deus será estabelecido visivelmente sobre toda a terra. Não haverá mais impérios humanos, não haverá mais guerras, não haverá mais perseguição, não haverá mais morte. O Filho do Homem reinará, os santos governarão com ele. E a justiça, a paz e a glória de Deus encherão toda a terra como as águas cobrem o mar. Esta é a esperança. Esta é a promessa. Este é o futuro certo que sustenta o presente incerto. E esta é a razão pela qual, como Daniel, podemos viver com fidelidade radical, coragem inabalável e paz profunda, não importa o que enfrentemos. Porque o final já foi escrito, e nesse final Deus vence. Seu reino prevalece, seus santos são vindicados. E todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, não por coerção, mas por reconhecimento inevitável da verdade que sempre foi. Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amor, e seu reino não terá fim.